Olá, crianças! Como vocês estão? Eu estou bem e animada para a nossa aulinha de história de hoje. Hoje nós vamos falar sobre direitos. Que tal falar sobre os direitos dos trabalhadores? É o nosso assunto de hoje, da nossa aulinha de história. Falamos várias vezes nas nossas aulas passadas sobre os trabalhadores, sobre as novas profissões. Hoje nós vamos falar sobre os direitos dos trabalhadores. Os trabalhadores e seus direitos. E está no módulo 3 de vocês, certo? Na página 258. Então, que tal pegar lá e acompanhar a nossa aulinha a partir de agora? Vamos lá? Então, gente, módulo 3, página 258. Vamos falar sobre os trabalhadores e seus direitos. Tia, mas o que são direitos? Direitos são os benefícios, são as vantagens que são garantidas por lei para alguém ou para algumas pessoas, certo? Então, os direitos são vantagens e benefícios garantidos por lei, que são obrigatórios dentro da sociedade, certo? Então, esses direitos que nós vamos falar hoje são os direitos que os trabalhadores têm, os trabalhadores e as trabalhadoras, certo? Então, atualmente, muitos trabalhadores podem desempenhar suas atividades com segurança e em um ambiente adequado, que não compromete sua saúde, além de ter vários direitos garantidos, certo? Isso acontece, gente, atualmente, nos dias de hoje, tá? Para a maioria, pelo menos para a maioria dos trabalhadores. Nem todos, infelizmente, têm todas essas vantagens. Mas a maioria dos trabalhadores hoje tem essa oportunidade de desempenhar suas atividades, de fazer suas atividades com segurança e em um ambiente adequado, né? Isso por quê? Porque houve uma luta no passado, certo? Hoje isso acontece porque no passado as pessoas lutaram por isso. Porque, gente, nem sempre foi assim. Antes, no passado, há alguns anos atrás, certo? Os trabalhadores, eles não tinham essas condições adequadas de trabalho. Infelizmente, sofriam bastante. Não tinham locais adequados para trabalhar, não era um ambiente adequado, não trabalhava com segurança, trabalhava muitas e muitas horas a mais do que se trabalha hoje. Então, as condições não eram legais para esses trabalhadores, certo? O que foi que aconteceu? Muitos trabalhadores lutaram para que isso melhorasse. E por isso, hoje, nós temos melhores condições de trabalho. É isso aqui que diz aqui, ó, no segundo parágrafo. Mas para que isso acontecesse, ou seja, para que hoje os trabalhadores possam trabalhar em segurança e num ambiente adequado, foram necessárias muitas lutas por parte dos trabalhadores ao longo da história. Observe essa fotografia. Olhe para essa fotografia da página 258 do livro de vocês. O que é que está acontecendo aqui nessa fotografia? O que é que você imagina que está acontecendo aí? Olha, tem uma aglomeração de pessoas, não é isso? Muitas pessoas aí nas ruas, não é? E nós temos, assim, uma pessoa que está ali, uma mulher, né? Que está ali em destaque, como se estivesse falando para as pessoas que estão ali reunidas, né? Então, gente, isso é uma manifestação de trabalhadores e trabalhadoras. Eles estão lutando pelos seus direitos, pelos seus benefícios e pelas suas vantagens. Esses direitos que nós temos hoje, que os trabalhadores de hoje têm, certo? Então, o que é que diz aqui abaixo da fotografia que nós estamos vendo? Está dizendo assim, ó, no passado, o cotidiano, ou seja, o dia a dia da maioria dos trabalhadores era precário, ou seja, não era uma coisa legal, não era adequado para o trabalho, certo? Pois eles trabalhavam longas jornadas. O que é isso? Longas jornadas. Trabalhavam horas e horas a fio, até 12 horas por dia seguidas, sem condições de segurança e de higiene
em locais que não eram adequados, gente, certo? Além de receber baixos salários. Isso acontecia principalmente na indústria, nas primeiras indústrias que surgiram, certo? Quando as pessoas começaram a trabalhar nessas indústrias, isso acontecia demais. As pessoas trabalhavam em péssimas condições. Para tentar mudar essa situação, eles se uniram e lutaram para conquistar direitos que garantissem uma vida melhor. Então, esses trabalhadores nessa época, eles ficaram de braços cruzados? Não, gente, eles não ficaram de braços cruzados. Eles se uniram e lutaram para mudar essa situação. Por isso que eles faziam manifestações como essa que está na fotografia do seu livro, tá bom? Acima, trabalhadores fazem manifestação na cidade de São Paulo. Isso aconteceu em São Paulo em 1915, né? Há muitos anos atrás, né? Muitos anos atrás ocorreu essa manifestação. Ok? Então, vamos lá. Pegaram o livro? Olha só, vamos aqui pensar nessas duas questões que estão aí. Que elemento da fotografia indica que ela retrata uma manifestação? Qual é o elemento, o que é que você acha que tem nessa fotografia que está mostrando que aqui nós temos uma manifestação? Primeiro, nós temos aí uma aglomeração, né, de pessoas. Tem muitas pessoas unidas na rua, né? Elas estão nas ruas. E também nós temos uma pessoa, tipo, fazendo um discurso. Então, esses elementos aí, eles indicam que essa foto se trata de uma manifestação, certo? Em sua opinião, qual foi a contribuição de iniciativas como essa para os trabalhadores da atualidade? O que é que você acha? Foi importante, gente? Será que foi importante esses trabalhadores irem para as ruas, lutar pelos seus direitos, lutar por condições melhores de trabalho? Foi importante, né? Com certeza, porque os trabalhadores de hoje só têm alguns direitos garantidos por conta dessas manifestações aqui, certo? Essas pessoas, elas foram para as ruas, não ficaram caladas, se uniram e lutaram por direitos que hoje os trabalhadores e trabalhadoras têm, certo? Que são garantidos por lei, ou seja, são obrigatórios, tá? Muitos dos direitos trabalhistas que existem na atualidade foram conquistados principalmente por causa de mobilizações como a retratada na fotografia. Mobilizações são essas manifestações aí como essa da fotografia que vocês viram, tá bom? Então, vamos ver como foi que isso aconteceu e que direitos foram esses que foram conquistados principalmente por essas pessoas. Vamos lá. Vamos falar da carteira de trabalho. Olha lá, página 259, tem a fotografia bem interessante de uma carteira de trabalho. Tia, o que é isso, uma carteira de trabalho? Vocês já ouviram falar? Eu acho que vocês já ouviram falar na carteira de trabalho. A carteira de trabalho é um documento muito importante. É o principal documento do trabalhador e da trabalhadora, certo? Assim como nós temos a carteira de identidade, né, que vocês sabem bem o que é. Nós temos o CPF, que também é um documento muito importante. Nós temos também a carteira de trabalho, que é um documento que todo trabalhador e toda trabalhadora deve ter, certo? Esse documento, depois vocês perguntem ao papai e à mamãe, peçam a eles para verem. Vocês estão vendo uma aqui, mas é bom vocês verem pessoalmente, né? Concretamente. Então, pede ao papai e à mamãe para ver a carteira de trabalho deles, tá bom? Para você ver como é que ela é de fato, tá? Então, essa carteira, ela traz muitas informações importantes sobre o trabalhador, tá bom? A carteira, ela é emitida, ou seja, ela foi criada e ela é distribuída, vamos dizer assim, né, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. É ele que é o responsável por essa carteira de trabalho. Chama Carteira de Trabalho e Previdência Social, certo? Aqui nós temos algumas informações, temos a fotografia, a impressão digital da pessoa, né? Temos ali o número de registro da carteira de trabalho, também está aqui,
né? Então, são essas informações importantes que estão aqui. E aqui nós temos a assinatura do trabalhador, tá? Também, que é muito importante, nas primeiras páginas da nossa carteira de trabalho. E essa outra página aqui, que ela se refere ao contrato de trabalho, ela fala sobre o trabalho que o trabalhador está exercendo, a atividade que o trabalhador está exercendo naquele momento, tá certo? Então, nessa página você vai encontrar as informações sobre onde é que o trabalhador está exercendo suas atividades, certo? Aqui tem o nome do empregador. Quem é o empregador? É aquele que está contratando o trabalhador. É aquele que paga, né, que remunera, que paga aquele determinado trabalhador. Outra coisa importante, tem o cargo que o trabalhador está exercendo. No caso aqui da Geórgia, né, que é a dona da carteira de trabalho, nós temos aqui o cargo dela, que é de vendedora, tá? E aqui também tem o salário que ela recebe. No caso da Geórgia, ela recebe mensalmente R$ 1.800, né? R$ 1.800 está aqui, certo? Então, é o salário dela, é o que ela recebe mensalmente pelo trabalho dela. Então, ó, vejam como a carteira de trabalho é importante. Traz as informações sobre o trabalhador, certo? E sobre o trabalho que ele está exercendo. São as principais informações da carteira de trabalho. Mas tem muito mais, certo? Essas são as principais, tá bom? Então, vamos continuar. Vamos observar aí, olha só, vamos observar aí um pouco das informações de lá, que a gente até já falou, mas vamos observar novamente. Qual é o cargo que Geórgia ocupa, gente? Qual é o cargo que Geórgia ocupa? Está aqui, né? O cargo de vendedora. Então, na carteira de trabalho, nós podemos encontrar o cargo que o profissional, que o trabalhador ocupa. Qual é o nome do empregador, né? Quem foi que empregou? Quem foi que contratou a Geórgia? Center Moda Confecções. É o nome da loja, né? Onde ela trabalha como vendedora. Center Moda Confecções, certo? O que você sabe sobre a importância da carteira de trabalho? Comente com os colegas. O que é que você sabe sobre a importância dessa carteira de trabalho? Pense aí um pouquinho. Você já conhecia a carteira de trabalho, já tinha visto, já sabia o que é que ela traz, quais são as informações que ela traz, ou não? Não tinha ouvido falar na carteira de trabalho. Será que ela é importante para o trabalhador? É sim, né, gente? Então, vamos lá, vamos continuar. De acordo com a lei, toda pessoa contratada para trabalhar deve ser obrigatoriamente registrada na carteira de trabalho, documento mostrado acima. O que é ser registrada na carteira de trabalho, gente? É ter aquele registro que nós vimos lá, da Geórgia, onde diz o nome do empregador, onde diz quanto ela ganha, qual é o salário dela, qual é o cargo dela. Então, isso é que nós chamamos de registro na carteira de trabalho. Porque tem muitos trabalhadores que têm esse documento, mas que, infelizmente, não tem um registro na carteira. O que é que quer dizer isso? A pessoa não está trabalhando, né? Ou nunca trabalhou com a carteira, com o registro na carteira. Ou seja, existem alguns tipos de trabalho, gente, que a gente chama de informais. Lembrem desse nome, informais. Certo? Ou seja, a pessoa trabalha, mas não tem esse registro na carteira. Trabalha de uma maneira informal. Nem sempre recebe a mesma coisa, o mesmo valor todos os meses. Além disso, não tem alguns direitos garantidos porque não tem esse registro na carteira. É sempre importante. O ideal seria que todas as pessoas tivessem sua carteira registrada, tá? A não ser algumas pessoas que trabalham por conta própria, que aí já é
outro caso, né? Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que, infelizmente, tem pessoas que trabalham para outras pessoas, mas não são registradas na carteira, então acabam não tendo alguns direitos garantidos, tá bom? Então isso não é legal, mas infelizmente acontece. Então, esse documento, ele foi criado no ano de 1943. Olha, faz bastante tempo, né, que esse documento foi criado por Getúlio Vargas, que era presidente do Brasil nessa época. E ele garantiu, esse documento garantiu diversos direitos aos trabalhadores, certo? Então, esse documento, e não só esse documento, foi criado também um conjunto de leis para dar direitos aos trabalhadores. Isso aconteceu em 1943, na época em que Getúlio Vargas era o presidente do Brasil, certo? E isso garantiu aos trabalhadores vários direitos que nós vamos conhecer agora, além da carteira, que é muito importante, tá? A carteira é a forma de registrar esse trabalhador e mostrar que ele realmente tem esses direitos, tá bom? Então, página 260, gente. 260. Vamos ver que direitos são esses. Olha só, nós temos aqui uma coisa chamada de CLT. O que é essa CLT? A CLT, olha o significado aqui, é uma sigla. Significa Consolidação das Leis do Trabalho. CLT significa isso, Consolidação das Leis do Trabalho. O que é isso? É um conjunto de leis, a CLT é um conjunto de leis voltadas, gente, para os trabalhadores, que dão direitos aos trabalhadores, certo? Aquelas vantagens que eu falei no início, aqueles benefícios, são garantidos na CLT. Então, quando vocês ouvirem falar em CLT, são esses direitos dos trabalhadores, certo? Os trabalhadores que têm aquela carteira assinada, tá bom? E estão na consolidação da lei do trabalho. Então, olha, a carteira de trabalho, ela foi instituída, foi criada por meio de um conjunto de leis trabalhistas, chamado de consolidação das leis do trabalho. Então, essas leis aí é que criaram aquela carteira e outros direitos que os trabalhadores também têm, certo? Lembram que tudo isso foi criado no ano de 1943, que nós falamos ainda há pouco, não foi? Então, além da criação desse documento, que documento é esse que nós falamos? A carteira de trabalho, isso mesmo, estão ligados, né? Preste atenção, é muito importante isso aqui. A CLT garantiu outros direitos importantes para os trabalhadores. Vamos conhecer, gente, alguns desses direitos? Olha que interessante, alguns direitos criados pela CLT. Primeiro, a jornada de trabalho de 8 horas diárias. O que é isso? Hoje, atualmente, nos dias atuais, o trabalhador que tem sua carteira assinada, ele tem direito de só trabalhar 8 horas diárias, certo? Isso para quem trabalha os 2 horários, porque tem gente que trabalha um horário só, tá certo? Mas quem trabalha manhã e tarde, por exemplo, tá? Trabalha 8 horas diárias. Gente, isso é uma grande vantagem. Sabe por quê? Porque no passado, como eu disse para vocês, os trabalhadores eram obrigados a trabalhar até 12 horas por dia, seguidas. 12 horas é muito tempo, pensa aí, é muito tempo. Olha só a diferença de 12 para 8, faz a continha, né? Então, hoje eles ganharam aí 4 horas, né, de trabalho a menos. Então, é uma boa diferença, né? Então, hoje em dia, os trabalhadores têm direito de trabalhar apenas 8 horas por dia, tá bom? Olha só, mas tia, eu conheço uma pessoa que trabalha no hospital e trabalha mais do que 8 horas, mas é porque o regime de trabalho dela é diferente, viu? Aí tem uma diferença, certo? Ela tem o mesmo direito, só que por conta de trabalhar na saúde, lá o regime é diferente. Às vezes eles trabalham várias horas seguidas, mas eles folgam também várias horas seguidas, certo?
é diferente do trabalhador que trabalha manhã e tarde, e aí vai trabalhar no outro dia de novo, manhã e tarde, e só folga no sábado e no domingo, tá certo? Mas o que está garantido pela lei é que a pessoa trabalha 8 horas diárias. Tem também aquele pessoal que trabalha, ao invés de trabalhar de dia, trabalha de noite. O vigia noturno, né? O guarda noturno, pessoas que trabalham nesse horário da noite. Mas aí também vai contar essas 8 horas diárias. A contagem é diferente, mas o direito dele é o mesmo, tá certo? Outro direito, gente, férias anuais remuneradas. O que é remuneradas? Lá embaixo, na página do seu livro, tem. São pagas. Remunerada é aquilo que é pago, né? Então, a cada 12 meses, o ano não tem 12 meses? Pois a cada 12 meses que o trabalhador trabalha, ele tem direito a 30 dias de férias, gente. 30 dias de férias. Então, todo ano ele tem direito a 30 dias de férias. E essas férias são pagas. Ele entra de férias, certo? Ele não vai para o trabalho, mas ele recebe também, tá bom? Olha que importante, isso foi um direito conquistado pelo trabalhador também, as suas férias. E as férias pagas, tá certo? Outra coisa que ele tem direito, o salário mínimo, gente. O trabalhador tem direito a um salário mínimo. Ou seja, todo trabalhador que tem a carteira registrada, como a Geórgia, que nós vimos lá, né? A Geórgia lá da carteira de trabalho, tem que ganhar pelo menos um salário mínimo. Pelo menos. Pode ganhar mais, tia? Pode. Pode ganhar muito mais, mas não pode ganhar menos do que isso. O salário mínimo atual é esse aqui, ó, 1.045, certo? Então, o trabalhador tem direito, que tem carteira assinada, tem direito de ganhar pelo menos isso, daí para frente, tá? Não pode ganhar menos. Lembra que a Geórgia, ela ganha R$ 1.800 mensais? Então, é mais do que um salário mínimo, né? Então, tá tudo certo. Então, agora, o que mais? Pagamento de horas extras. O que são as horas extras? Se a pessoa trabalhar mais do que 8 horas por dia, ela tem direito de ganhar horas extras, que a gente chama. Ou seja, são horas a mais trabalhadas, né? Então, se a pessoa trabalhar mais de 8 horas, trabalhar 9 horas, por exemplo, ela trabalha manhã e tarde, mas aí, naquele dia, ela teve que demorar mais, 1 hora a mais, 2 horas a mais no trabalho, para fazer um serviço específico. Ela vai ganhar a hora extra, são horas a mais. Ela vai ser paga por essas horas a mais, tá certo? É outro direito importante que o trabalhador tem. O que mais? Nós temos o descanso semanal remunerado. O que é isso? Isso quer dizer que quem trabalha de segunda a sexta, ou que trabalha de segunda a sábado até meio-dia, descansa no sábado e no domingo, ou pelo menos metade do sábado e no domingo. O que é isso? É o descanso semanal. E por que é que ele diz que é remunerado? Porque esse descanso é pago. Como assim, tia? Porque a pessoa que trabalha, que tem sua carteira assinada, ela é paga por 30 dias de trabalho no mês, certo? Que é a média dos dias do mês, certo? Então, ela é paga também pelo sábado e pelo domingo, porque ela tem direito de descansar, não é isso? Então, o seu descanso também é pago, certo? Isso é muito legal também. Foi um direito muito importante conquistado. E nós temos também a licença maternidade. O que é a licença maternidade? É um direito garantido, certo? Para as mães, gente, para as mães. Quando a mulher que trabalha, que tem sua carteira assinada, ela fica grávida e vai ter o seu bebê, ela tem o direito de se afastar do trabalho. O que é que quer dizer licença? Se licenciar é se afastar do trabalho para poder ter o seu filho e para poder cuidar dele. Então, ela tem
de 120 até 180 dias de direito de se manter afastada, tá certo? Então, é outro direito muito importante do trabalhador, da trabalhadora, no caso, tá certo? Ok? Então, esses são alguns dos direitos do trabalhador e da trabalhadora que foram, gente, conquistados através de muita luta, da luta daquelas pessoas que nós falamos ainda há pouco, tá bom? Vamos continuar então. Olha só que interessante, né, gente? Não é à toa que o trabalhador tem os seus direitos garantidos hoje em dia, tá bom? Então, e o que é justiça social? A justiça social, ela pode ser conquistada por meio da mobilização de trabalhadores em defesa de seus direitos. É importante também que os governantes tomem iniciativas para melhorar a vida das pessoas menos favorecidas, promovendo maior igualdade de oportunidades. Então, justiça social, gente, é essa igualdade de oportunidades, ou seja, para que todas as pessoas tenham iguais oportunidades, ou seja, nós vimos a carteira de trabalho, todo mundo tem direito, né, de utilizar a sua carteira de trabalho, mas infelizmente algumas pessoas não têm registro na carteira de trabalho ainda. Mas, se nós tivermos justiça social, não é? Se as pessoas lutarem pelos seus direitos, fizerem mobilizações, e se os governantes também ajudarem, não é isso? Nós teremos essa justiça social, que é todo mundo ter oportunidade de trabalho, oportunidade de ter seus filhos numa escola, oportunidade de ir e vir, de ter lazer, né? E de muitas outras coisas, de ter direito à alimentação, né? Que tem muitas pessoas que infelizmente passam necessidades. Então, justiça social é essa igualdade de oportunidades. Todas as pessoas terem esses direitos garantidos, tá bom? Então, a união e a cooperação entre os trabalhadores foram fundamentais para que eles conquistassem direitos ao longo dos anos. Nós vimos isso, né? Juntos, os trabalhadores têm mais força para reivindicar transformações que contribuam para que alcancem melhores condições de vida. Foi assim que eles conseguiram muitas coisas, né? Muitas conquistas. E que, se as pessoas que trabalham hoje também lutarem pelos seus direitos, elas também vão conquistar outras coisas, outros direitos. Certo, gente? Veja como é importante. Então, agora, vamos para a página 261, para nós respondermos juntos a atividade. Vamos responder juntos e exercitar os nossos conhecimentos, certo? Então, nós temos aí, na primeira questão, página 261. Pega o lápis e a borracha e vamos responder. Leia o texto a seguir e depois responda as questões. Olha, nós temos aqui um artigo, dois artigos na realidade, né? Porque nós temos aqui um texto que se trata da consolidação das leis do trabalho. Lembra que nós falamos sobre isso? Consolidação das leis do trabalho é a CLT, que foi aquele conjunto de leis lá que beneficiou, que ajudou os trabalhadores, né? Que deu os direitos aos trabalhadores. Então, é a CLT. Então, nós temos aqui, ó, artigo 13 da CLT, diz o quê? Que a carteira de trabalho, ela é obrigatória para o exercício de qualquer emprego. Então, quem trabalha deve ter a carteira de trabalho e deve ser registrado nessa carteira, certo? É um direito, gente. Nem todas as pessoas têm, né? Mas é um direito garantido ao trabalhador, certo? Artigo 76, o que é que vai dizer? Salário mínimo é pago diretamente pelo empregador a todo trabalhador, inclusive o trabalhador rural, sem distinção de sexo, quer dizer, seja homem, seja mulher, por dia normal de serviço e capaz de satisfazer as suas necessidades normais de alimentação,
habitação, vestuário, higiene e transporte. Então, isso quer dizer que esse salário mínimo que nós falamos, né, que tem um valor, que nós falamos, o valor do salário mínimo atual, né, isso, ele deve ser pago a todo trabalhador, tanto na cidade quanto na zona rural, tanto homem quanto mulher, certo? Por dias normais de serviço e que satisfaçam. Gente, para que é que o trabalhador recebe esse salário? Para poder ter alimentação, habitação, uma casa para morar, né? Vestuário, higiene e transporte. Então, o salário que ele recebe é para isso. Por isso que a gente falou, nós falamos nas aulas passadas aí sobre trabalho remunerado. É a remuneração que serve para satisfazer essas necessidades, tá bom? Então, letra A, qual é o assunto tratado no texto acima? Nós estamos falando de quê, gente? Nós estamos falando de leis do trabalho, não é isso? De direitos do trabalhador, não é isso? Então, olha, nós temos aqui, nesse texto, direitos do trabalhador. Então, vamos colocar aí, qual é o assunto tratado no texto acima? Direitos do trabalhador, né? Certo? Agora, de que maneira você chegou a essa conclusão? Como foi que você chegou a essa conclusão de que aqui são os direitos do trabalhador? Porque é um texto, que é uma lei, a lei do trabalho, que corresponde à consolidação das leis do trabalho. Nós estamos vendo que é um texto de lei, certo? Porque nós temos aqui alguns artigos, né? Artigo 13, esse ART significa artigo. Artigo 13, artigo 76. E aqui embaixo está dizendo que se trata da consolidação das leis do trabalho. Então, se é a consolidação das leis do trabalho, corresponde aos direitos do trabalhador, não é isso? Então, de que maneira você chegou a essa conclusão? Aí vamos colocar, porque, P maiúsculo e junto, né? O texto traz alguns artigos da CLT. E o que é a CLT, gente? Consolidação das leis do trabalho. Tá lá, ó, das leis do trabalho. Pronto. Então, se é a consolidação das leis do trabalho, traz os direitos do trabalhador, né? As leis que protegem o trabalhador, certo? Coloquem aí com capricho, bem organizado, gente, para que a gente possa ter facilidade de estudar depois, não é isso? Vamos para a letra B, podemos ir para a letra B? Vamos lá. O que é que pede a letra B? A letra B diz assim: de acordo com o texto, a quem deve ser pago o salário mínimo? De acordo com o texto, a quem deve ser pago o salário mínimo? Vamos ver no texto, ó. O que é que diz no texto? Salário mínimo é pago a todo, olha lá, pode até sublinhar, gente, a todo trabalhador, inclusive o trabalhador rural, sem distinção de sexo. Pronto, né? Então, a quem deve ser pago? A todo trabalhador, inclusive o trabalhador rural, sem distinção de sexo. Vamos copiar? Vamos lá. Então, como é que ficou? A todo trabalhador inclusive a quem?
inclusive o trabalhador rural, inclusive o trabalhador rural, ele coloca assim, gente, porque muitas vezes o trabalhador rural é discriminado, né? Por isso que coloca aí, trabalhador rural sem distinção de sexo. Sem distinção de sexo. E o que quer dizer isso? Quer dizer que sem fazer diferença entre homens e mulheres, tá? Então, a quem deve ser pago o salário mínimo? A todo trabalhador, inclusive o trabalhador rural, sem distinção de sexo. Todo mundo deve receber o salário mínimo. Mínimo por quê? Porque aquele valor é dali para mais, né? Mais do que aquele valor. Não pode ser menos. Mínimo quer dizer isso. Certo? Então, tem também o segundo, mas que nós não vamos fazer nesse momento, porque vai pedir, forme um grupo com mais 3 colegas, leiam novamente os assuntos abordados nas páginas 258 a 260 e escrevam num caderno um texto coletivo sobre a mobilização dos trabalhadores e a conquista dos direitos trabalhistas ao longo dos anos. Tá bom? Não vamos fazer neste momento, mas é muito bom pensar sobre esse assunto, gente. Leiam de novo essa história legal. Se quiserem pesquisar na internet sobre esse assunto, é um assunto muito interessante. Tá bom? Então, aqui terminamos a nossa aulinha de história de hoje. Gostei muito de falar com vocês sobre esse assunto, os direitos dos trabalhadores, certo? Nós aprendemos hoje, né, o que são esses direitos, que são os benefícios e as vantagens que os trabalhadores atuais têm, né? Que nem sempre foi assim, que no passado, infelizmente, as pessoas trabalhavam em péssimas condições, né? Mas que com o tempo eles foram lutando, se mobilizando, se juntando para buscar os seus direitos e eles conseguiram muitos direitos. E esses direitos hoje estão aonde? Na CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Essa lei criou o quê? A Carteira de Trabalho, que é um documento muito importante para o trabalhador, e muitos outros direitos que nós temos, que nós trabalhadores temos, né? E que nós falamos. Então, gente, agora leiam novamente, estudem, não esqueçam desse assuntinho, tá bom? E até a nossa próxima aula de história, tá? Beijo para vocês!